Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu sou designer gráfico, ilustrador e fotógrafo profissional, e nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica muito boa para criar esse preset. Esse aqui é mais voltado para você dar uma vida maior aí nas suas cores e iluminação, muito bom para foto externa durante o dia, tá? Então bora pro que interessa, que é o seguinte: apesar de eu ter apresentado aqui, está apresentando uma foto noturna, não tem problema, tá? Nesse caso aqui vai funcionar muito bem. Então Ctrl J, e você vai vir aqui em filtro, Ctrl J para duplicar a layer, tá? Filtro, Camera Raw Filter. No Lightroom vai funcionar basicamente aí a mesma coisa, tá? Uma vez no Camera Raw, vou minimizar esses painéis aqui só para ficar mais fácil a navegação e seu entendimento. Olha só, eu venho aqui no meu primeiro painel de básico, e nesse painel de básico eu vou fazer o seguinte: vou deixar aqui uns 0,30 na exposição, subir aqui um pouco, vou tirar um pouco do contraste, certo? Vou aumentar aqui uns 30 pontos na temperatura, uns 20, aliás, 30 fica muito. Você tem que ajustar porque cada foto é um caso, né? Vou tirar aqui uns -8, né, nessa segunda opção, no tint. Os highlights você pode tirar basicamente tudo, tá? Tira os highlights. Vamos adicionar um pouco de shadows. Os brancos você pode subir um pouco para dar um contraste maior, e os pretos também, tá? Você vai dar uma recuperada muito boa aí nos detalhes. Dependendo, igual aqui na temperatura eu havia subido mais 20, se você desejar um tom mais próximo, mais frio, né, mais próximo do original, igual essa daqui estava mais azul, temperatura mais perto aqui do zero, tá? No máximo uns 5, 10 pontos, eu vou deixar uns 5. Lembrando, de toda forma, você pode voltar aqui e ajustar isso aí posteriormente. Vou aumentar aqui uns 5 pontos de saturação. Clareza, vou deixar aqui uns 8 pontos. Textura, uns 3 pontos. E por hora é isso nesse primeiro menu, tá? Vou abrir esse segundo painel de curvas e aqui eu vou subir um pouco para recuperar essas áreas escuras. Vou marcar um ponto aqui, descer assim. Esse aqui vai ficar bem no meio. E esse outro ponto aqui, a gente pode descer ele só um pouquinho, mais ou menos aqui em 188, tá? Mais ou menos assim. Agora, nos vermelhos, basta você clicar nesse ícone aqui, você vai para os canais de vermelho, tá? Para fazer edição. Nos vermelhos eles vão ficar o seguinte: você pode marcar um ponto, descer ele aqui assim. Outro aqui mais alto. Outro bem mais ou menos aqui no meio, e outro a gente vai subir um pouquinho assim, tá? Posteriormente, se precisar, a gente faz uma correção nessa pigmentação aqui. Vamos para os canais de verde. Nos canais de verde vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Um aqui, a gente vai marcar um aqui, um bem aqui no meio e um pouquinho acima aqui dessa linha. Os azuis, mesma coisa. A gente marca um aqui, um mais altinho, um bem aqui no meio e um, nesse caso, um pouco abaixo dessa linha, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Aí, se tiver muito contrastante, como essa aqui é uma foto noturna, talvez a gente tenha que voltar e recuperar um pouco dos pretos, tá? Mas isso a gente pode fazer posteriormente. Vou minimizar esse painel de curvas e vou abrir o menu de Color Mixer. Em detalhe, se você desejar, coloca aí uns 10 pontos de nitidez, tá? No Color Mixer, observa que a gente tem luminância, saturação e matiz. Em matiz, eu vou fazer o seguinte: vou jogar os vermelhos um pouco para cá, os laranjas também, os meus tons de amarelos um pouco para a direita, esse aqui um pouquinho para a direita, esse aqui um pouco para cá, esse também. Agora, os tons aqui de azul, aliás, os tons de azul e púrpura e magenta, a gente vai descer um pouquinho, tá? Vai ficar mais ou menos assim, você é livre para ajustar também, da forma que você julgar mais coerente para sua imagem. Vai vir aqui em saturação, e em saturação ele vai ficar mais ou menos o seguinte: assim, assim. Os verdes a gente pode descer um tanto, os aquos também, os azuis aqui, os púrpuras aqui, e os magentas a gente traz para cá um pouquinho, tá? Em luminância, a gente vai fazer o seguinte: os vermelhos eles vão descer, você pode descer ou subir, tá? Vou descer só um pouquinho, jogar esse aqui para a direita, esse aqui fica assim. Vou posicionar todos aqui mais ou menos num perfil, vai ficar nesse segmento aqui. Por fim, agora eu vou abrir aqui o menu de calibração, e aqui em calibração eu vou trazer esses tons aqui mais ou menos para uns 25, e eu vou aumentar a saturação. Agora eu vou trazer esse tom para cá, vou descer a saturação e o azul primário um pouquinho para a direita e aumentar também. Então aqui a gente já deu uma cor bem viva, mas a pele dela está um pouco cinza. Como a pele dela está um pouco cinza, eu vou voltar lá no menu de básico e só vou fazer um teste, modificando um pouco aqui a temperatura, tá? Vou recuperar um pouco dessas áreas de tom escuro, aumentando os pretos. Pouca coisa, vou deixar mais ou menos assim, lembrando que tudo é ajustável, você pode voltar e configurar depois.
E eu vou aumentar um pouco, vou voltar ali, vou aumentar um pouco da saturação dos arcos aqui, dos laranjas. Aí a mão dela e o rosto a gente vai fazer uma correção posteriormente, tá? Então, se você deseja salvar esse preset, clica nas reticências e clica em Save Settings, coloca o nome que você desejar. E para carregar esse preset, basta clicar nessas bolinhas aqui e ele vai aparecer aqui para você, tá? Vou dar um OK, o antes e depois, tá? Então, o que acontece aqui agora? Agora são ajustes finais, por exemplo. Se você desejar, vamos supor que você gostou da iluminação ou da cor dessa daqui, você pode simplesmente, vamos supor, clicar na de baixo, duplica ela e joga ela pro topo. Agora voltou ao normal, certo? Você clica aqui nesse primeiro modo, você pode optar por usar a Luminosity, tá vendo? Você vai usar a luz da primeira, ou você pode usar Color, a cor da de baixo tá bem mais legal. E você pode trabalhar com modos, por exemplo, trabalhar com ela aqui em Soft Light, você vem em Filtro, Desfoque, Gaussiano, isso aqui no Lightroom não vai existir, né? É uma função mais exclusiva do Photoshop. Você tira um pouco da opacidade, ó, mais ou menos dessa forma. E aí, se você desejar, por exemplo, recuperar, deixar o tom mais uniforme da mão, né, e do rosto, você pode fazer o seguinte, seleciona essas duas e mescla as camadas, tá? Basta segurar com o Ctrl na primeira e na segunda, botão direito, mesclar camadas. E aí você pode fazer o seguinte para recuperar um tanto do tom. A gente cria uma camada nova. Vou pegar aqui, por exemplo, esse tom aqui do rosto dela, certo? E eu vou trocar esse modo aqui para matiz e posso pintar aqui na mão, tá? Você pinta aí na mão, tomando cuidado, dá zoom e faz essa pintura aqui só para recuperar um tanto dos detalhes. Aí, como tá muito púrpura, a gente pode dar uma alterada aqui, ó, na opacidade da camada e vai ficar um meio termo, fica um pouco mais equilibrado. Esse tom, olha só, tava bem mais esverdeado, né, em comparação. E agora a gente recupera um pouco desse tom. E aí você pode mesclar de cima com a de baixo. E tá aqui o antes e depois. E aí um segredinho além também que você pode aplicar, desejando dar um brilho maior, por exemplo, nessa parte aqui. Com um letreiro aqui de neon, você pode criar uma camada nova. Pega um pincel redondinho, simples mesmo, só pra gente criar uma máscara depois. Dependendo, você nem precisa criar uma camada nova, tá? Você vai fazer o seguinte, você vem aqui em Channels, segura o Ctrl e clica aqui no RGB. Volta para Layers e dá um Ctrl J nessa camada aqui. Agora a gente pegou só os brilhos, tá vendo? A gente pegou só os brilhos aqui. Você pode dar um Ctrl J aqui umas 3 vezes, depois você mescla, que agora esses brilhos vão ficar bem mais fortes. Agora o que é que nós vamos fazer? Você vai criar uma máscara, vai pegar o pincel, cor preta, 100%, e vai apagar aqui essa região do modelo, tá? Isso aqui não tem como fazer preset, tá? E posteriormente você vem aqui no modo de mesclagem, tá normal, você vai colocar em clarear, vai vir aqui em filtro, sai da máscara, tá? Vai para sua camada, você tá na máscara, volta para camada, deixa aqui em clarear, filtro, desfoque, gaussiano. E aí você aumenta esse desfoque aqui, ó, bastante. Vai dar um brilho ali bem mais intenso. Você pode diminuir um pouco da opacidade. E se você desejar, você pode apertar Ctrl J e colocar aqui em Soft Light também, luz indireta. Olha só, agora bem mais vivo, bem mais intenso a imagem. Olha lá no fundo. Então assim você consegue fazer uma diferença aí bem grande na edição. E lembrando, você pode sempre ficar fazendo máscaras, recuperar um pouco da original, tá? Recuperar um pouco da sombra do rosto. Isso aí você fica livre para ajustar. E aí, desejando, você pode mesclar essas camadas também. Clica nessa, nessa e nessa, botão direito, mesclar camadas, tá? Você chega aqui nesse resultado e desejando recuperar um pouco das áreas do preto, cria uma layer de ajuste aqui de curvas. Sobe um pouquinho isso aqui. Você pode fazer isso aqui nos tons de vermelho também, se preferir. Aí as sombras vão ficar com uma pigmentação um pouco mais avermelhada, fica mais legal. Ó, antes e depois. Então basicamente é isso, um preset aí com a edição de complemento por cima. Você sabe aí no fundo do seu coração que eu te passei dicas aqui, que tem gente que cobra aí 300, 400 reais num curso muito meia boca e não ensina nem metade do que eu mostrei nesse vídeo. Não é SAX nem prepotência, mas isso aí é verdade, isso aí eu conheço mesmo e alguns alunos meus já falaram pra mim, tá? Então, se você tiver gostado, pelo menos deixa o joinha, tá? Deixa o seu feedback aí, se você tiver aprendido alguma coisa nova, alguma dica. Lembrando que os vídeos aqui eu faço completamente assim de forma independente, tá? Isso aqui é mais para ajudar mesmo, então esse feedback é muito importante. Se inscreve se não for inscrito e interessado em dominar todas essas funções, entender elas passo a passo, explicado bem devagar, tá? Vídeos aí de meia hora, 40 minutos, eu tenho um curso completo, tá aí no primeiro link na descrição. São mais de 40, 45 horas de conteúdo exclusivo aí de Photoshop, te explicando do início ao fim, tá? Desde edições bem simples, desde a base do programa, até fotomanipulações muito complexas. Então, agradeço demais novamente, brigadão, sucesso!